Polícia Civil está investigando o furto de cabos de energia que fizeram com que o sistema do metrô todinho entrasse em pane ontem. Pra você ter uma ideia, segundo a Neoenergia, só no ano passado foram registrados 325 ocorrências de furto de cabos de rede. Isso subterrâneo aqui em todo o DF. Um prejuízo e tanto. Quem conta mais pra gente, ao vivo inclusive, é o Tatuzinho. Tatu, ontem fizemos uma bela cobertura sobre isso. E hoje a polícia ainda no caso, né, meu irmão? É com você. Com certeza, Fred. A Polícia Civil agora entrou em ação porque furtar cabos de energia, sejam eles de fibra ótica ou aqueles subterrâneos, a gente sabe muito bem, é crime, Fred. E ontem a gente acompanhou essa situação ao vivaço aqui na Record TV, nessa cobertura sobre a pane no metrô, depois dos furtos, né, de cabos de energia, de fibra ótica, ali na região próximo à estação Shopping, onde na madrugada, por volta de 3h45, ali suspeitos entraram, cortaram esses cabos, esses fios, acabaram furtando aí, Fred. E a Polícia Civil, a gente sabe, deu aquela pane, porque esses cabos de fibra ótica e energia acabaram aí atrapalhando o sistema de controle do metrô aqui do Distrito Federal. A gente sabe que o metrô, ele beneficia uma população de quase 200 mil moradores, são 27 estações e temos aí 42 quilômetros de linha. Inclusive, Fred, para falarmos dessa situação que agora a Polícia Civil, a 21ª DP ali de Taguatinga Sul, está começando a investigar, nós viemos até uma das estações, que inclusive ontem ficou prejudicada por conta desses furtos de energia e cabo, né, de fibra ótica. Pediu ao Berdão para mostrar, girar a câmera, só girar a câmera. Só fica quietinho, cuidado, Berdão, aí, só gira. Isso, mostra as imagens. Essas são as imagens aí, Fred, o meu querido Fred, aqui de Samambaia, que é a última estação de Samambaia. O que acontece? Você vê aí, Fred, aqui é o terminal onde aqueles vagões, aqueles trens, eles fazem as manobras e vão para o destino final, né, Fred? Com relação a seguir para Águas Claras até o plano piloto, aqueles que vão na bifurcação para Ceilândia, Fred. E só para se ter uma base, essa questão de crime que vem preocupando muito esses furtos de cabos de energia, principalmente a gente sabe que o DF tem muitos fios subterrâneos. Olha só de janeiro a dezembro do ano passado, 325 ocorrências foram registradas aí pela Companhia Energética do Distrito Federal, que a gente sabe que é a Neoenergia, antiga SEB. E olha só, em 2021, esse número é muito maior, quase 500 ocorrências, ou seja, 444 ocorrências. Sabe o que é isso, Fred? Representa de prejuízo para a questão da Neoenergia, prejuízo também para o Estado, no caso, quase 2 milhões de reais em prejuízos por conta desses furtos. E o pior de tudo, Fred, é que esses furtos, eu vou ver se o Oberdan consegue dar uma virada para mim e mostrar. Nós estamos aqui no metrô de Samambaia, que é um também que foi prejudicado ontem, veja só. Isso prejudica toda a população. Só pedir o Oberdan para dar aquele zoom e mostrar aí daquele jeito que a gente sabe fazer muito bem. Fica cantinho aí, Oberdan, meu querido. E mostrar aqui, Fred, porque ontem, por exemplo, aqui, o pessoal ficou, né, na situação da pane, sem o metrô, teve prejuízos, muitos tiveram que recorrer, por exemplo, ao transporte público convencional, os ônibus do transporte público. Aqueles que não tinham acesso a ônibus, Fred, tiveram que recorrer, por exemplo, à questão dos motoristas por aplicativos, apps, ou seja, muita gente ontem ficou no prejuízo, mas graças a Deus, nós mostramos a pane, mostramos o problema e em seguida, Fred, ao vivaço no Balanço Geral, por volta de 1h10, nós mostramos que os portões foram reabertos novamente para os moradores aqui da capital federal, os moradores do Distrito Federal terem acesso a esse transporte público tão importante. Inclusive, Fred, para falar sobre esses prejuízos, sobre essas investigações que agora cabem à Polícia Civil, nós vamos ouvir agora uma fala da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Põe na tela. Liguei cedo para o delegado-chefe, Robson, disse que o delegado responsável pela operação já tem um suspeito e já estão terminando a investigação. Então a gente espera que eventos como esse, que causam transtorno a mais de 500 mil pessoas, a gente consiga realmente punir as pessoas que fazem esse tipo de furto. Esse furto, ele prejudica não só o governo do Distrito Federal, mas principalmente a população.
E a gente tem pedido, inclusive, um olhar especial para esse tipo de furto em outros locais públicos. A gente reforma a rodoviária, banheiro da rodoviária, no dia seguinte tem vaso roubado, no parque da cidade. E é toda uma questão de política pública também, porque nós temos população em situação de rua, né, de usuários também de drogas que precisam ser vistos com outro olhar, mas o furto mesmo, para receptação de coisas que são roubadas do Estado, nós vamos ser combativos e é essa a nossa determinação. Nós já estamos também verificando a receptação, porque se não tiver quem faz a receptação, a pessoa não vai furtar esse tipo de material, né? Então, não só pegar o autor do furto, mas também pegar o receptador que sabe que está comprando aquele produto oriundo, né, de furto, porque o preço dele não é um preço de mercado, entendeu? Então, a linha de investigação é nesse sentido, não só de pegar quem furtou, mas pegar o receptador também. Cara, parabéns à governadora, é o que eu falo sempre aqui. Vamos cuidar aí de prender o receptador também, porque se não tiver o receptador, o cara vai roubar, acaba em fazer o quê? Varal em casa? Deixar em casa? Não vai. Tatuzinho, obrigado mais uma vez aí, parabéns pela reportagem, meu irmão.